Eu escrevi no Facebook. Ok, já pode. Já pode. Está escuro e eu não sei porquê. Está escuro porque aqui está escuro. Não, não é. É outra coisa qualquer. Bom, meus amigos, muito boa noite. Obrigado por terem vindo. O tema desta noite da nossa conversa aqui na Gandaia vai ser baseado no revisionismo histórico. Quem vai apresentar esse tema é o nosso amigo Paulo Andrade, Alexandre Andrade. E o Paulo é um técnico de emergência médica, mas é um curioso e é um sujeito que se interessa bastante pela questão da história. E ele prontificou-se, eu convidei-o e ele prontificou-se a vir aqui hoje falar sobre esse tema, até porque o revisionismo histórico é um tema que de alguma forma tem a ver com o momento deste mês. Nós vamos comemorar o 25 de Abril, etc. E durante o período anterior ao 25 de Abril a gente sabe como é que foi o revisionismo histórico. Funcionou, ou pronto, a história como é que ela foi escrita, não é? E então, quer dizer, o Paulo, há muita gente que acredita que os factos que são narrados nos livros de história são absorvidos como se fossem verdade e são dogmáticos, são coisas que ninguém tem coragem sequer de alterar uma vírgula a isso. É evidente que isso não funciona bem assim. Hoje em dia, e isto é relativamente recente, começou-se a questionar a verdade desses factos que eram relatados até então. Aqui na Europa, para aquilo que eu li, existe apenas um país que está a assumir o revisionismo histórico como matéria a ser discutida, que é a França. Os outros todos estão assim naquela situação um bocado duvidosa. Mas eu não vou entrar por aí. Quem vai entrar por aí é o Paulo, sou eu. Mas eu então queria lhes dizer que é um tema que o que nos interessa aqui nós, na Res Pública, é exatamente ter temas mais diferenciados possíveis, não é? Para não andarmos sempre aqui. E este aqui, porque o Paulo, inclusive, tinha-me dito que gostaria muito de falar aqui na Res Pública sobre emergência médica, que é a área com que ele trabalha, não é? Mas eu pedi-lhe se ele podia fazer a alteração para um momento posterior e agora falar sobre este revisionismo histórico. É evidente que ele vai-nos agora trazer isso e vai-nos contar aqui essa história. O homem tem que trabalhar e ainda vai trabalhar esta noite, não é? Mas vamos ter o nosso debate na mesa tranquilo, não é? Agora vou deixar a palavra com o Paulo e ele então vai apresentar-nos aquilo que tem para nos dizer. Tá? Nada. Eu vou sentar isso no seu quarto. Não. As minhas cruzes. Estar em pé. Estas cadeiras. Bem, boa noite a todos. Agradeço a vossa presença aqui. Quando acontecer fazer aqui o debate sobre a emergência médica, apareçam que eu vou levantar as coisas que vocês não acreditariam se eu não vos dissesse. Vamos lá chegar. Provavelmente é o que vai acontecer no final desta minha apresentação. O tema que eu vos trago aqui é um tema sensível. É um tema que mexe com muitas questões, acima de tudo religiosas e de comportamento. Inclusive, existe a ciência da etologia e que mexe também com esta questão da etologia e da forma como os povos se comportam e as doutrinas que seguem. Por isso mesmo, eu limitei-me a trazer-vos, ao fim e ao cabo, que é isto que interessa neste tipo de situações, dois pontos de vista completamente opostos. Peço a vossa atenção que reparem precisamente no título: revisionismo histórico, uma abordagem diferente ou parvoíce. O que eu vos trago aqui são, como já vos disse, factos ou documentos que demonstram ambos os pontos de vista, mas cada um investigue, se for esse o caso, perceba, estude
e cada um tira a sua conclusão. Antes disto, esta frase dita pelo general americano Dwight Eisenhower, de facto, ilustra um pouco o que está a acontecer hoje. Esta questão do revisionismo histórico, ou melhor, a questão do revisionismo não inclina apenas para a história. Nós estamos a atravessar já não é um momento, eu presumo que seja uma fase, não sei quanto tempo é que vai durar essa fase, mas estamos de facto a atravessar uma fase em que verdades que outrora eram puramente verdades dogmáticas, que ninguém punha em questão, o indivíduo disse, ele tem razão, hoje em dia já não é nada assim. E juntamos a isto o facto de hoje haver cada vez mais a arte. Em Portugal este termo tem um significado enviesado, a arte do lobbying. Nós aprendemos como quem diz, foi difundido o lobbying como sendo uma coisa, mas o lobbying na verdade é a arte de bem comunicar. E a arte de bem comunicar passa também pelo facto de ser uma mentira com todas as belezas que a palavra não percebi. Por todo o requinte? Exatamente. Com todos os requintes que a língua, neste caso portuguesa, permite, mas é uma aldrabice de cabo. E passa tudo por aí. Bem, de facto, Dwight Eisenhower disse às tropas aquilo mesmo: fotografem, façam filmes e recolham testemunhos, porque no futuro vai haver algum idiota que vai dizer que isto não existiu. O revisionismo histórico incide sobre muitos acontecimentos na história, mas estou profundamente convicto que para aí 90% do revisionismo histórico incide sobre a Segunda Guerra Mundial, incide sobre a questão do Holocausto, sobre a questão de que aquilo foi feito ao povo judeu e sobre outras questões paralelas a esta. O que é que nós vamos abordar aqui hoje? Vamos fazer um ligeiro enquadramento do tema no contexto atual, bem, na realidade acabei de o fazer, a introdução à questão revisionista, o antissemitismo, a eterna questão, faltava um S, em Portugal, o massacre de Lisboa de 1506, o expoente máximo no mundo relativamente à questão judia, ao nazismo, como todos sabemos, o ritual homicídio na religião judaica, o Alilá Seca, a expressão Untermensch, de onde vem, o antissemitismo e o Acum, já vamos perceber o que é isto, David Irving, Paul Racinier e Robert Faurisson, a tríade do revisionismo histórico, o revisionismo número mítico dos 6 milhões, ou seja, qual é o ponto de vista do revisionismo sobre esta questão dos 6 milhões, que chegou até aos nossos dias, a desacreditação testemunhal de Nuremberg, casos, exemplos de Hermann Rosenblatt e Joseph Hirt, testemunhos, estou a Venezia. Agora, se calhar, isto é um bocado abstrato, mas espero que no fim da sessão já todos consigam perceber o que é que eu pretendo ao fim e ao cabo com isto. Isto foi um bocado daquilo que eu vos disse há pouco, a tal questão de vivemos numa época em que as verdades dogmáticas estão constantemente a ser postas em causa. A mim o que me preocupa, quem leu Descartes sabe que ele diferenciava a dúvida metódica da dúvida cética. E ele defendia que, para o verdadeiro conhecimento, temos que utilizar a dúvida cética, a dúvida metódica, desculpem. Porque o cético põe em dúvida só que o põe, sem fundamento. A mim o que me preocupa é que muitas destas verdades, não só relativas a este tema, mas um pouco relativas a variedíssimos temas, começam a ser postas em causa, mas com factos. Factos, obviamente, contraditórios à verdade pré-estabelecida. E isto, por vezes, pelo menos, é o que eles defendem, e isto, por vezes, é o suficiente para começar a criar dúvidas. Bem, porquê é que surgiu a questão revisionista? O IHR é o Institute for Historical Review. Já mais à frente haverei de falar nisto. Vou falar no indivíduo que esteve na cabeça, ou que está, melhor dizendo, deste instituto, e vou também transmitir-vos qual é o papel e a posição de historiadores, outros historiadores, ou melhor dizendo, porque outra questão interessante é que a esmagadora maioria das pessoas que adotam posições revisionistas são também historiadores. Um pouco à semelhança da questão das alterações climáticas. O pessoal que adota posições contrárias às alterações climáticas é pessoal da geografia, é pessoal da geofísica e é pessoal da climatologia. Isto criar aqui é o suficiente para criar dúvidas sobre as coisas. O antissemitismo, de facto, de acordo com os revisionistas, não se trata apenas de odiar uma religião, trata-se muito mais. O que é este muito mais? Alegadamente, eles defendem uma série de procedimentos adotados e levados a cabo pela religião judaica ao longo de milénios. Mais ou menos ao mesmo tempo que a religião cristã existe também. Aliás, uma é derivada da outra. A vingança nas sociedades, devido a rituais praticados pela religião judaica, desde os primórdios, e não apenas o facto de terem poder, dinheiro e influência.
Dos procedimentos, uma das coisas que foram feitas já desde a antiguidade era o sacrifício de crianças em honra do deus Mahal. O deus Mahal está ilustrado ali, isto foi uma figura, obviamente, não conhecia o deus Mahal, estou pouco. E as crianças eram lançadas nos chamados Tophet. O que eram os Tophet? Eram zonas circulares onde acendiam fogueiras e os miúdos eram tirados lá dentro como sacrifício ao deus Mahal. Em Lisboa, o massacre de 1506, segundo consta, segundo dizem os documentos que eu tive a oportunidade de consultar, e não foi só hoje, no último meio consulto, terão sido mortos cerca de 4 a 5 mil judeus no massacre de 1506. Porquê é que isto aconteceu? A razão essencial foi que eles serviram como bode expiatório por causa da seca, da fome, etc, etc, etc. Mas o que se espalhou na altura, isto aconteceu exatamente, o que se espalhou na altura, finais do século XV, 1490, 92, é que, seguindo indicações do rei espanhol, ou seja, a lógica do, ok, se ele faz igual, eu vou fazer também. O nosso rei disse assim, ok, se vocês querem cá ficar, têm que se converter ao cristianismo. Os judeus que se converteram passaram a ser conhecidos como os novos cristãos, ou cristãos novos, em volta. Houve aqueles que recusaram essa conversão, decidiram manter-se judeus, e isto aconteceu um pouco por toda a Europa, e manteve-se até, tenho a impressão que até hoje. De facto, houve alguns que não quiseram, e com o bode expiatório, tendo como causa de bode expiatório a questão da seca e da fome, foram mortos cerca de, como eu vos disse há pouco, 3 a 4 mil judeus, há quem diga 5 mil. Isto para vos explicar o quê? Que esta questão, independentemente de credos ou religiões, ou sensibilidades, ou gostarmos ou não, esta questão dos judeus já vem de há muito tempo. Não aconteceu só na Segunda Guerra, já vem desde há muito tempo. E se nós formos a ver, quase todas as religiões, numa parte ou outra da história, foram sempre perseguidas. O expoente máximo do antissemitismo foi, de facto, o nacionalsocialismo, porque a doutrina nacionalsocialista baseou a sua justificação ideológica, lá, digamos assim, na ariosofia. O que é a ariosofia? Foi uma doutrina desenvolvida, estruturada por Guido von List e Jürgen Linz. Foram estes dois que desenvolveram essa doutrina e que defendia, entre outras coisas, defendia a supremacia da raça ariana sobre todas as outras. O alegado ritual homicida judaico. Porquê que eu digo alegado? É simples, não existia nada, não sei, baseio em fontes, tal e qual como qualquer um de nós, em fontes bibliográficas. Curiosamente, não sei se têm esta noção, mas há demasiada gente, pessoal da história, ou tal questão, pessoal, mais uma vez pessoal da área, a escrever sobre isto. Um dos, não direi primeiros livros, porque já se escreve sobre isto desde praticamente o início do século, The Jewish Ritual Murder, pelo Sr. Lise. Outro, este um bocadinho mais recente, o Sr. Ariel Toag escreveu o livro a descrever também o ritual homicídio judaico. E este senhor, curiosamente, não sei se chega, exato, é professor de História em Israel. Portanto, eu não sei, entretanto, o que é que aconteceu a senhor, parte do princípio não lhe aconteceu nada, mas o facto é que ele escreveu o livro. Outras obras, The Myth of Ritual Murder, por um professor de História, historiador dos Estados Unidos, e ainda outro, The Blood Ritual, por um senhor, Philippe de Vier. Este Philippe de Vier é, na realidade, um pseudónimo. Mas obras bibliográficas sobre a questão do ritual homicídio judaico, há imensas. Vocês vão à net investigar, encontram imenso. Portanto, não é assim uma coisa esporádica. Um dos acontecimentos mais mediáticos foi precisamente o julgamento de Mendel Pilis. Mendel Pilis era um judeu russo, da origem russa, e terá alegadamente cometido um crime contra... isto porquê? O que é que implica o ritual homicídio judaico? Vou voltar um bocadinho atrás. O ritual homicídio judaico, isto para fazer o ponto com aquilo que eu vou dizer daqui a pouco, o ritual homicídio judaico é o assassínio de crianças gêntias. Gêntias são as crianças que não pertencem ao judeu, não são judias. O assassínio de crianças judias no cumprimento do ritual. E uma das coisas que se faz é posicionar a criança em diversos pontos do organismo para provocar, obviamente, a exterminação, consequentemente a criança morre. Este desenho foi feito pelo indivíduo que na altura investigou o caso deste senhor, porque ele foi julgado, foi condenado. Atualmente, sabe-se que ele foi julgado e condenado, foi injusto. Okay? Porque, alegadamente, toda a prova feita em julgamento era falsa. Mas estes desenhos foram feitos pelo indivíduo da polícia que na altura investigou este crime,
e descreveu com exatidão onde é que estavam os buracos no corpo da criança. Um historiador inglês, este senhor, fez o trabalho sobre isto e versou todo o trabalho dele na questão daquele indivíduo, o Sr. Mendel Willis. O Alilá Secker, também designado por Fundo para Calúnias de Sangue. Curiosamente, o que é este fundo? Alegam os revisionistas que este fundo serve, é um fundo constituído pela chamada Sociedade das Quatro Nações, que tem como principal objetivo subornar juízes, polícias, etc., pessoas envolvidas na investigação do ritual homicídio judaico. Este senhor, Leon Poliakov, era um judeu e é citado por este, nesta obra, na Face Oculta da Guerra. Este cita aquele, na qual o primeiro afirma que o fundo secreto, o Alilá Secker, serviu precisamente para esse fim, ou seja, para tapar, ou de alguma forma evitar que pessoas judias acusadas de crime sejam soltas, sobretudo os juízes, os polícias, o próprio Deus, e tornar a vida na investigação. De onde é que vem esta questão, esta animosidade contra os judeus? Segundo os revisionistas, vem precisamente de algumas passagens que estão no Talmud. O que é o Talmud? O Talmud, isto é assim, dentro dos judeus existem muitas correntes, existem cerca de 3 a 4 doutrinas diferentes. Uns seguem o Torá, outros seguem o Talmud. O Torá e o Talmud são livros sagrados, tanto para uns como para outros. Resumidamente, é assim que a coisa funciona. E passagens que existem, inclusive, estão aqui as referências, passagens que existem no Talmud não abonam muito a favor de quem não seja judeu. E terá sido este tipo de escritos no Talmud e noutras escritas hebraicas que começou, provavelmente, a gerar alguma animosidade contra quem professa a religião judaica. Como vocês estão a ver, como eu vos disse há pouco, realmente não abonam muito a favor, mas em todo o caso, o Talmud, o Aknum e o Torá, Antigo Testamento, a Halakha ou Halakan. O que é a Halakha? É a lei judaica, a lei sagrada judaica. Alegadamente escrita por Abraão. Por isso é que o judaísmo é uma religião abraâmica, é uma das 3 religiões abraâmicas. O Aknum designa-se Aknum todo aquele que é não judeu, ou seja, tudo o que é cristão é Aknum ou gentil. A expressão intermentes era a expressão que os alemães designavam para. Ou melhor, era a expressão que os alemães utilizavam para designar, particularmente, os prisioneiros do campo de concentração. O intermentes não significa raça infra-humana ou sub-humana. Quem é que começou com esta história do revisionismo histórico? Atualmente, este é um historiador britânico, que é o Dr. David Irving. Quem está do lado da história comum, daquela que todos nós conhecemos, diz que ele nem sequer é licenciado, nem sequer tem habilitação. Começou tudo com este senhor. O senhor Paul Racinier. Paul Racinier foi um ativista francês, que fez parte da resistência francesa, contra os nazis, claro. E teve preso, inclusive, no campo de concentração de Buchenwald, na fronteira alemã. Foi ele que começou, no início dos anos 60, começou a escrever livros no qual ele dizia claramente que aquilo que se andou a espalhar dos 6 milhões, etc., não correspondia de todo à verdade. Robert Faurisson foi, por acaso, faleceu há pouco tempo, no ano passado, foi um indivíduo que fez extensos artigos e vídeos a tentar demonstrar que seria virtualmente impossível matar-se a quantidade de pessoas que eles afirmam terem sido mortas, ainda por cima, pelo gás Zyklon B. E David Irving anda a ser metido em batalhas, basicamente. David Irving é o homem que está à frente do IHR, do Institute for Historical Review. Está em constantes batalhas judiciais, em cada 5 que entra, 3 perde. Sendo que a última, em 2000, ele foi a tribunal confrontar-se com uma historiadora comum, entre aspas, que não é revisionista, a doutora Lippenstadt, Deborah Lippenstadt, já haverei de falar dela daqui a bocadinho, e perdeu a causa. Perdeu a causa porque ela o difamou, acusou de ele estar a negar fatos históricos, e em muitos países, de facto, negar
negar a questão do Holocausto é crime e dá prisão. Ainda há, mês passado, há 10 meses, uma escritora alemã, com quase 90 anos, foi a tribunal porque escreveu um artigo, ou num livro, salvo erro, a explicar o ponto de vista dela porque é que ela não acreditava na questão do Holocausto, pelo menos da forma como ele nos chegou até agora. E foi a tribunal, e foi condenado, e etc. E este anda sempre nisto, nem sei se ele já está na falência ou não, mas pronto, isso é lá assunto dele. Mas a questão do revisionismo histórico nasceu com este e começou a consolidar-se com os outros dois. Atualmente, em redor do mundo inteiro, são muitos historiadores a adotar esta questão do revisionismo histórico. Lá está a tal questão, pessoal na área. Há jornalistas também, há políticos, mas lá está. A esmagadora maioria do pessoal que adota estas correntes contra a natura, entre aspas, é pessoal da área. Muito bem. Segundo o revisionismo, de onde é que veio o número mítico dos 6 milhões? Este senhor, Tom Segev, é um historiador israelita e afirmou num dos artigos que escreveu que 6 milhões é uma tentativa de transformar a história do Holocausto em uma religião-Estado. Norman Finkelstein, historiador americano, o Holocausto nazi foi recriado para defender o Estado judeu e enriquecer as instituições judaicas. Isto, uma pessoa ler isto assim, é quase como vá com um caminhão pelo frente. Pelo menos do meu ponto de vista. Enquanto a vossa ponto de vista é. O Torá é uma passagem que lá está, no livro sagrado, das Escrituras Sagradas dos judeus, e que diz precisamente que devem desaparecer 6 milhões de judeus antes que o Estado de Israel possa ser formado. O número de 6 milhões já existia, aliás, como vão ver aqui, muito antes da questão da Segunda Guerra Mundial. 11 de junho de 1900 há um relato de um discurso preferido por aquele rabino, no qual ele diz de facto está ali. Há 6 milhões de viventes sem grande e sofrendo argumentos a favor do sionismo. Isto em 1900. Outros exemplos. Passa em 1902 a 10ª edição da Enciclopédia Britânica, que existe referência a 6 milhões de judeus sistematicamente degradados na Roménia e na Rússia. 1905, uma Rússia livre e feliz com 6 milhões de judeus significaria possivelmente o fim do sionismo. 1906, 25 de março, Dr. Paul Nathan, este senhor era judeu, estabeleceu o Hilfsverein der Deutschen Juden, que é como quem diz a Associação de Ajuda aos Judeus, e ele fez uma viagem por diversos países, inclusive Rússia. E uma das coisas que ele afirma, numa reportagem que está ali exemplificada, relatórios surpreendentes sobre a vida dos 6 milhões de judeus russos. O governo russo está a estudar uma política para a solução da questão judaica que passa pelo extermínio. Este é o mesmo? Não, isto é o mesmo, isto é outro. Isto é em 1910, em novembro, relato do Comitê Judaico Americano, que faz também referência à questão dos 6 milhões. Entretanto, há N exemplos. Temos este político americano que escreveu um artigo, The Crucifixion of Jews Must Stop, na qual ele usa várias vezes no texto a questão dos 6 milhões. E, anexado a ele, vem uma cópia de um artigo que diz 7 anos antes do fim da Segunda Guerra Mundial, os judeus já clamavam 6 milhões de vítimas. Portanto, tudo isto é o que constitui a base ideológica, ou melhor, é uma das partes que constitui a base ideológica que suportam, ao fim e ao cabo, o ponto de vista do revisionismo. Este senhor também tem a impressão de contribuir isto. Este senhor escreveu um livro que se chama Belsen, de Bergen-Belsen, no campo de concentração da fronteira alemã também. E diz ele, quando lá chegou, ele fazia parte do exército britânico e psiquiatra. E quando lá chegou, de facto, viu N prisioneiros mortos, sem roupa, etc. E escreve no seu livro que nunca houve planos para matar à fome pessoas. E escreve também, entre outras coisas, que os prisioneiros estavam nus porque morriam e os outros prisioneiros roubavam-lhes a roupa porque estavam frios. Não sei se esse não é o que ele lá escreveu, mas é uma das obras que serve, que constitui a panóplia que serve de base à questão ideológica do revisionismo histórico. Este senhor, David Cole, jornalista nos Estados Unidos, judeu, foi a Auschwitz, entrevistou aquele senhor, o Dr. Francis Piper, neste caso é António, é lá, historiador também. Este senhor pôs um vídeo de 6 episódios completo na internet,
sobre toda a entrevista e todo o estudo que ele fez sobre a questão de Auschwitz. Foi lá mais de uma vez entrevistar aquele senhor, e o que ele defende no vídeo, aliás, no vídeo, quando ele escreveu artigos sobre isto, o que ele defende é que esta questão está toda muito mal, esta história, entre aspas, está muito mal contada. Quando o Dr. Francis J. Piper afirma ter restos de uma porta que fez parte da câmara de gás, etc., o que este afirma é que pediu várias vezes para ver a porta, mas nunca foi mostrada. Assim como pediu várias vezes para ter acesso a documentos e fotografias de Auschwitz na altura e agora, mas nunca lhe foram mostradas. A grande questão que se colocou aqui foi que este, sendo jornalista, normalmente o pessoal do jornalismo tem acesso a outras fontes e consegue investigar as coisas de uma ou outra forma, teve acesso a fotografias do campo de Auschwitz de 1942, 43, 44, 45 e comparou com fotografias daquilo que eles hoje afirmam ser a Câmara, ter sido, melhor dizendo, a Câmara, o edifício, o que eles afirmam ter sido uma Câmara de Gás. Ele comparou as fotografias e chegou à conclusão que o edifício que eles hoje dizem ter sido uma Câmara de Gás, em fotografias de Auschwitz na altura nem sequer existia. Portanto, do ponto de vista dele, isto vai estar aqui N questões e tem de se perceber o que é que se anda a passar com isto tudo. Este senhor, Steven Anderson, colocou um vídeo na net, há aqui uns bons 3 anos, salvo erro, um vídeo para aí de meia hora, em que ele explica, do ponto de vista dele, porque é que o Holocausto não é nem da forma que nos disseram, nem pode ser. Em que ele explica, por A mais B, como é que, fazendo a comparação de quanto tempo é que hoje se demora, entre aspas, a derreter um cadáver num forno, e há 80 anos atrás, eles simplesmente, segundo o que diz o Sr. Steven Anderson, eles há 80 anos atrás simplesmente não tinham a tecnologia para derreter 6 milhões de pessoas assim. Ele faz inclusive N comparações com, por exemplo, com a questão dos campos de refugiados atualmente. Atualmente, os diversos campos de refugiados, particularmente em África, chegam a morrer 3 a 4 mil pessoas por semana. E não está lá ninguém a queimá-los nem a pô-los no forno. É a visão que ele defende. E a parecer que não, tudo isto acaba por constituir uma grande base de partida, pelo menos, para a questão dos revisionistas. E depois outra coisa que tem ajudado muito a questão dos revisionistas tem sido, primeiro, 2 coisas. A quantidade de documentos que se tem descoberto serem falsos, tenho aqui alguns exemplos, N exemplos. Esta foi uma fotografia que aqui há uns anos andou muito na berra, porque se percebeu que, para isto é falso. E de facto foi atestado por ele uma contagem que era falsa. Ao longo dos anos que têm passado, muitos documentos têm sido descobertos como sendo falsos. Alegadamente, este indivíduo está sentado numa sepultura e, alegadamente, alguém vai dar um tiro na cabeça. Apaguei dentro da fossa. Apaguei dentro da fossa. Portanto, tem-se provado a falsidade de muitos documentos, inclusive fotografias. O número de pessoas que foram mortas em Auschwitz desceu milagrosamente de 4 milhões para 1 milhão e 100 mil. E a tal questão, isto é um recorte de um jornal, já não recordo, nem consigo ver porque também não sei lá muito bem, mas é um recorte de um jornal da Polónia. 11 de julho de 1900. Pois, mas ajuda, mas o ano não vejo. Mas há de ser depois da Segunda Guerra, penso eu. Mas, Poland lowers Auschwitz to, ou seja, o limite de mortes, entre aspas, que alegadamente aconteceu em Auschwitz, teve de descer. Porquê? A questão é que isto começou a alcançar uma proporção tão grande que no ano 2000, 2001, os russos sentiram a obrigação de vir a público e explicar às pessoas, bem, se calhar aquilo que a gente diz no julgamento do Nuremberg bem aos alemães, se calhar não era bem verdade. E, de facto, só esta afirmação começou a abrir uma autoestrada de investigação a documentos que tinham sido dados como classificados até essa altura, logo não podiam ser observados, e ao correr do tempo foram desclassificando documentos que vieram a alterar uma série de versões. Não sei se esse não é. O facto é que eles sentiram na obrigação de vir a público explicar que se calhar aquela versão que a gente usou há 70 anos que não era bem assim. E isso, obviamente, dá mais força ao pessoal do revisionismo histórico. Uma das grandes bases do revisionismo histórico, que já foi apontada como uma base pseudocientífica, é o chamado relatório Leuchter. O relatório Leuchter é o quê? Foi feito por este senhor, alegadamente um engenheiro americano, não faço ideia, há quem diga que ele nunca foi engenheiro, ele diz que sim, eu e os próximos dizem que sim, outros dizem que não faço ideia. Mas este relatório Leuchter, o que é que diz? Segundo ele,
Ele foi a Auschwitz e retirou amostras daquilo que se apontava como terem sido câmaras de gás. Retirou amostras para quê? Para ir à procura do tal Zyklon B. O Zyklon B mantém-se encrustado nas paredes durante muitos anos. E o resultado que ele chegou, depois de ter dado a amostra para 3 laboratórios independentes, o resultado que ele chegou foi que não havia praticamente Zyklon B naquelas amostras que ele levou. Isto constitui também mais uma das bases para os revisionistas agarrarem aquilo. Espera aí, então vamos lá partir daqui a nossa ideia. É óbvio que ao longo dos anos este relatório, este ainda é vivo, este relatório foi sendo desacreditado, mas lá está, lançou a semente. E isto nestas coisas é o que basta às vezes. Outra coisa que também ajuda muito os revisionistas e que não auxilia nada a história comum, como nós a conhecemos, é a quantidade de pessoas, tenho dois exemplos apenas, os mais recentes, a quantidade de pessoas que têm sido apanhadas ao trabalho com a questão do Holocausto. Eu estive lá, coitadinho de mim e tal, eu sofri muito, não sei o quê. Depois vieram-se a descobrir, não. O gajo nunca lá teve sequer. Primeiro, porque nem sequer era nascido nessa altura, porque não podia lá ter estado. E segundo, porque a sua vida, depois de espiolhada e investigada, chegou-se à conclusão, não, tu não podes lá estar. Este, inclusive, acho que mereceu um artigo, ou foi no Expresso, ou foi no Diário de Notícias, foi um deles, em que se denunciou, pá, lá está o trabalho pessoal, e eles andavam pelo mundo inteiro a dar conferências, e a ganhar bom dinheiro, obviamente, e houve, inclusive, um que não está aqui, que foi denunciado pelo próprio filho. E foi o filho que ligou à comunicação social, pá, espera aí que este gajo não está ainda para dizer não sei o que teve lá, e coitadinho de mim, mas é tudo mentira, nunca tive nada nenhum. E isto, obviamente, é mais uma acha para a fogueira, como costuma dizer, não é? E isto são notícias que saíram cá, Diário de Notícias, isto foi há 2 anos, e isto foi, não consigo ver, mas é 2010, ok, isto foi há cerca de 3 anos, e aquilo foi em 2010, em que saíram este tipo de notícias, os judeus foram pagos para se passar por vítimas do Holocausto, e descoberta mega fraude com falsas vítimas do Holocausto. É óbvio que um gajo que adopta a posição revisionista, vai agarrar nisto como uma abelha com mel. É lógico, não é? Esta senhora, Débora Lippstadt, é uma historiadora, andam sempre às turras um com o outro, às vezes ganham em tribunal, às vezes perdem, mas andam sempre às turras. Esta senhora acusou este de ser neofascista, nazi, etc, 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 e este acusa de ser judia, etc, etc, etc. Andamos sempre nisto e acho que a verdade histórica também não ganha muito com isso. Mas andam nisto há anos, andam nisto há anos, e vão continuar até morrer. Shlomo Venezia. Isto, qualquer um dos livros que recomendo que leiam. Eu já li pelo menos os livros que eu consegui editar a mão deste senhor. Estes são 2, ele escreveu 3. Recomendo que vos leiam. Ele faz relatos brutais daquilo que lá se passava, mas nunca faz referências a câmaras de gás. Ele nunca diz que viu. Não, eu vi, eu não li. Ele faz referência, e passa a expressão, se vos vou chocar, como vou dizer, ele faz referência a ter que esmigalhar os ossos dos mortos, que saíam do forno, mas nunca faz referência à câmara de gás. Em todo o caso, qualquer um dos livros recomendo fortemente, pelo menos do meu ponto de vista, são bastante carreiras. Bem, terminamos por aqui. Nós só temos a agradecer a sua participação. Eu acho que isto é apenas um princípiozinho do revisionismo histórico. Tem mais coisa por trás disso tudo. Mas agora passávamos aqui a ordem dos nossos participantes que querem dizer algo. Eu tenho 2 questões. Esse Instituto IHR está sediado onde? Foi criado onde? Inglaterra. Foi criado pelo Dr. David Irving. Não, eu sei que é Inglaterra, não sei se é Birmingham ou Southampton, mas é uma dessas duas. E foi criado há quanto tempo, mais ou menos? Eles já existem formalmente há uns bons 10 anos. Talvez mais. Estou a fazer conta por baixo, mas talvez mais. Sim. Mas já contamos. Aliás, não. Há mais porque ele em 2000 ele foi processado pela doutora Débora Lippstadt. Precisamente por Portanto, é um causa disto. dos institutos que divulga estas ideias do revisionismo histórico. É isso? Há mais, este é o principal. Sim, é um dos. Sim, é um dos. E em relação aos supostos rituais homicidas judaicos, aconteceram aonde, em que contexto, em que épocas? Estes rituais homicídios judaicos aconteceram desde sempre. Aliás, quando existe o êxodo dos judeus, por exemplo, de Espanha para cá, em meados do século XV, a coisa que aconteceu foi que eles já vinham, entre aspas, corridos de lá por causa destas práticas.
E quando foram estabelecidos em Espanha, já vinham corridos a Alemanha, Holanda, Inglaterra, França. Portanto, eles andaram sempre assim nesta... Aliás, quando eu andava a investigar estas questões, desde sempre investiguei, mas ultimamente com mais intensidade, eu percebi que eu sei que quase todas as religiões e quase todas as raças, um momento ou outro na história, foram perseguidas até acabar. Mas não consegui encontrar outra doutrina que tivesse sido tão perseguida desta maneira como foram os judeus. Eles realmente, como eu disse em tempos a um colega meu, estamos a falar sobre isto, ele também gosta disto, eles conseguiram a proeza de serem corridos quase todos os países onde tiveram. E eles, quando cá chegam a Portugal, já vêm corridos praticamente uma boa parte dos países europeus. Daí que, desde sempre, aliás, há relatos do ritual homicídio judaico desde 400 a.C., portanto. Mas isso é digamos, um tema do revisionismo, deste revisionismo histórico, ou vários autores já falam disso há muito tempo, há muitos anos? Há autores... Ou são sempre os inimigos dos judeus que falam disso? Não. Há autores que falam nisto. Aliás, temos aqui dois exemplos. Dois historiadores israelitas que escreveram isso a relatar precisamente a mesma questão. A maior parte das obras pelas quais eu fui encontrando ao longo destes anos e percebendo e investigando são, de facto, de pessoal revisionista. Está associado a essa corrente revisionista. Mas existe também uma boa parte de obras que não têm nada a ver com o revisionismo. São historiadores que decidiram investigar a questão e escrever. Agora, se é ou não faço ideia. Mas, de facto, é um facto que existem muitas obras, quer do lado revisionista, quer do lado comum, e como eu vos disse há pouco, à medida que os anos vão passando, existe cada vez mais gente a derivar, vá lá, para a corrente revisionista. Quando fala em revisionismo, não é de uma forma geral, não é? O revisionismo é a negação do Holocausto. Não necessariamente. Eles não se identificam como negacionistas do Holocausto, pelo menos uma boa parte deles. Como revisionismo de quê? Daquilo que eu percebi, além de ser aqueles mais extremistas que negam veementemente. O que eles dizem, isto, usando a palavra do Sr. David Irving, o que eles dizem é que eu não nego que as coisas aconteceram. Eu nego é que tenham acontecido da forma como foi passada às gerações futuras. Não sei exatamente o que é que ele quer dizer com isto, mas provavelmente é isso. Mas sobre a vontade de exterminar judeus, basta ler os textos nazis, não é? Eles, além de... E depois os planos que eles desenvolveram, a engenharia de morte que eles montaram, também é conhecidíssimo. Eu estive em 2 campos de concentração e aí pareceu-me que havia um bocadinho de confusão possível entre os fornos crematórios, não era onde eram mortos os prisioneiros, eram fornos para os corpos se livrarem dos cadáveres. Câmaras de gás eu vi, mas aquilo foi montagem também. Não sei, eu tive um colega meu que esteve em Auschwitz há 2 meses e ele veio lá todo entusiasmado e a primeira pessoa que ele falou foi comigo e com mais outros colegas que gostam destas matérias. E o que ele me disse foi, eu também estive em Auschwitz aqui há uns anos valentes, mas há uns anos esta questão passaram pela cabeça, eu fui lá ver aquilo e tal, mas o que ele me disse foi, como é que alguma vez eles conseguem queimar nem que fosse 1 milhão de gajos e depois derreterem os corpos todos naqueles fornos que aquilo não cabe lá. É a tua opinião, é a opinião dele, não sei. Mas, de facto, porque a questão do extermínio do judeu e do querer exterminar os judeus não é uma questão original nazi. O que eles fizeram, o que os nazis fizeram, foi tornar a prática aquilo que já vinha, inclusive dos russos, que segundo os revisionistas, já havia essa ideia desde sempre. O que os nazis fizeram, se calhar, não faço ideia, mas foi tornar isso prática. Os russos não exterminavam os judeus. Não, os russos exterminaram os ucranianos, quase. Mas não tinham campos para extermínio de judeus. Não, mas tinham os gulags. Os Gulags iam para lá todos. Os judeus não os deu, desde que não fosse não é comparável. E depois a história de serem 6 milhões ou 600 mil, para mim é perfeitamente irrelevante. Para mim também não acho muito relevante essa questão. Mas notem uma coisa, esta questão dos 6 milhões andava a ter estudo nos últimos 20 anos. Percebe-se que se é 5 milhões, se é 5 milhões e meio, se é 6, se é 20, se é 30. Eles andam nisto há... É um bocado Mas é importante a quantificação e não sei o quê. Nem que fosse só uma pessoa, não é? Isto é como tudo. Paulo, eu queria, há uma coisa aqui, em relação a este revisionismo histórico,
Dá uma sensação, por esses exemplos que foram dados agora aqui, que há uma tentativa de revisionistas históricos fazerem apagarem ou reescrever a história à forma deles, à maneira deles. E isso aí nada mais é do que a palavra que é agora comum no nosso tempo, que é a famosa fake news. Né? Quando eu digo que não foram 6 milhões porque não se podia queimar tanta gente assim, eu digo que só foram 600 mil, né? É evidente que eu estou a promover uma mentira, estou a divulgar uma mentira, não é? É a tal lógica do requinte com que se diz as coisas. Exatamente. Isso faz lembrar também as alegadas mortes do Stalin, em que se falam em números desde os 100 milhões até aos 15 milhões, ou seja, isto não é... Seja lá o que for, discriminou foi propriamente em China, portanto. Vamos lá ver. Eu acho que há aqui uma espécie de desfoque. Revisionismo histórico, independentemente destes senhores se auto-afirmarem como revisionistas históricos. Revisionismo histórico é uma atividade essencial científica da história. A história é algo que tem uma parte especulativa importante e é normal que os cientistas estejam sempre a voltar a estudar, e isso tem sido uma prática científica ao longo dos séculos, não é? Pronto. Outra coisa, e é aqui que bate a diferença, a intenção. E é aqui que há a diferença entre o que é uma atividade científica de voltar a estudar os documentos e ter uma interpretação daquela base documental diferente, com a intenção de manipular a informação para dar uma história que seja adaptável às suas intenções, nomeadamente políticas. Não é? E isso é uma coisa que é diário. É diário. Todos os dias nós vimos isso. E mesmo coisas que nós vimos na televisão que são historicamente já assumidas, como por exemplo a Revolução Romena que derrubou o Ceausescu e que era toda falsa. Portanto, aquilo que nós vimos na televisão assumidamente era falso. Não houve. Não aconteceu aquilo, não é? Mas nós vimos na televisão. Pronto. E nós, portugueses, tivemos operações de revisionismo, entre aspas, ou seja, de manipulação, monumentais. Quer dizer, o Estado Novo, e é aí que o nazismo traz uma abordagem metodológica importante, porque cria uma forma de manipulação, de propaganda, de manipulação, que no fundo consistia numa técnica antiga, sempre ancestral mesmo, que é agarrar coisas que têm um eco nas pessoas e depois manipulam aquilo para aquilo representar uma outra coisa. Isso sempre foi feito. Olha, sim, no Brasil, porque é a cartilha que os nazis criaram, instituíram e está a ser observada, não é? E que tem ramificações muito importantes e que são importantes para ter eficácia, aquele estratagema, até estéticas, não é? A Notre Dame é edificada em cima de 4 igrejas, não é? Vocês sabem que é uma prática comum. Faz-se uma igreja onde estava uma mesquita, a mesquita, por sua vez, já estava em cima de um templo, não sei o quê. Porquê? Para ir buscar aquele peso histórico, não é? E é o mesmo local sagrado, mas agora é com o meu Deus, não é? O meu Deus lá vai mais branco. Pronto. Portanto, isto são métodos ancestrais, não é? Os judeus matarem as criancinhas, claro que matavam. Não pode haver a mínima dúvida, está na Bíblia. Deus pediu ao Abraão para limpar o filho, não sei o quê. Portanto, agora, dizer que os judeus matam, quer dizer, há essas histórias, por toda a história cristã, digamos assim, até antes da Idade Média, não sei, os judeus são sempre umas vítimas bastante
aceitáveis, não é? Porquê? Por um argumento que é completamente, na minha opinião, que é completamente idiota. Porque mataram Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo também era judeu. Portanto, isto mas funcionou durante séculos e séculos e séculos e séculos. Isto esteve na base daquela mortandade do princípio do século XVI em Portugal, quando se quiseram ver livros dos judeus. E quiseram-se ver livros dos judeus porque eram ricos. Como se quiseram ver livros dos templários porque eram ricos. E inventaram também uma série de coisas, eu não sei se... Mas acho que também metia matar criancinhas. Mete sempre, dá sempre jeito. Matar criancinhas ao pequeno almoço ou qualquer outra refeição do dia, dá sempre um jeitaço. Choca dá sempre. É sempre... Por isso é que se criam os ministérios da propaganda. É sempre eficaz. Exatamente. Portanto, é curiosa porque é preciso um inimigo. Não é? Porque no trabalho de agitação e propaganda e de formatar a consciência dos povos, das massas, o inimigo dá um jeitaço. Porque orienta tudo para um ponto. Não é? E, sobretudo, se o inimigo for rico e poderoso. Por exemplo, na Coreia do Norte, não sei se vocês já leram os artigos, aquilo que a propaganda diariamente diz dos americanos. Os americanos são os judeus da Coreia do Norte. Não é? Portanto, o que os americanos fizeram, e os americanos não são... Não são santinhos nenhum. Não são santinhos nenhum. Mas isto é assim, não há só santos nem há só mortos. Claro. O que eles dizem que os americanos fizeram à Coreia do Norte é uma coisa impressionante, não é? Portanto, isto, nós estamos realmente perante num momento histórico de organização muito perigosa da extrema-direita, não é? Que está a usar isto como usou já anteriormente os judeus e os lá todos, mas no fundo o que está em jogo são outras coisas, não é? São outras coisas. Realmente nós em Portugal vamos começar agora com os primeiros passos desse movimento, não é? Agora, o que me assusta é que nós temos tendência para pensar que há umas pessoas e uns interesses que manipulam. Mas a base disto e as fake news têm como base, não é o que me assusta mais, não é os tipos que têm o poder de lançar essas fake news. Até porque há mais do que... Isto está muito dúbio, não é? E não podemos esquecer que um dos principais emissores das fake news é a Rússia. Portanto, aqui não há, como diz o Paulo, não há cá santinhos e os bons e os maus, isso não há. Não é? Isto é mais os sopranos, não é? Que são bandidos, mas bonzinhos. Há ali uma parte de bondade na bandidagem, não é? O que me assusta mais é que o problema são as pessoas. Isto existe porque as pessoas deixaram de procurar a verdade. As pessoas querem ver no noticiário, seja no papel, seja na televisão, querem ver as notícias que eles gostam. Não interessa se é verdade. Eu por acaso posso só dar ali uma respostinha. Eu duvido, quer dizer, discordo um pouco dessa tua opinião quando tu dizes que as pessoas são manipuladas e querem... É claro que são manipuladas e que vão defender a verdade que lhes está sendo contada. Isso aí é indiscutível, não é? Não é isso que eu estou a dizer, Renato. O que eu te estou a dizer é que as pessoas não procuram a verdade. Não procuram. Já não estão preocupadas com isso. Não fazem filtragem de... Nada, não estão interessadas nada Mas disso. é que esse Deus já não estão, nunca estiveram. Estiveram. Não é? Tu tinhas... Estamos aqui a falar desde o Estado Novo, do nosso Estado Novo para a frente, mas se a gente olhar para trás, nós temos uma história que, por isso é que eu até dou o meu voto de confiança a alguns revisionistas históricos, porque nós fomos entupidos de dogmas. É aquilo ao longo dos séculos. É? Aquilo está escrito lá num livro qualquer de história e é aquilo que tem sido passado para toda a gente. E hoje, há bem pouco tempo, e esse bem pouco tempo
eu poderia falar isso em poucas décadas, não é? Está começando a surgir a necessidade de se procurar a verdade que tem estado oculta. Não é? Até pode a verdade ser mesmo verdadeira, não é? Aquela que é mostrada. Mas há a necessidade de procurar aquilo que nunca foi relatado ou que foi sempre ocultado. Reinaldo, é que há uma grande diferença entre as pessoas estarem num nível de desconhecimento ou até mesmo de imbecilidade por não terem acesso ao conhecimento, ser-lhes negado o acesso ao conhecimento, à informação, à pesquisa, e o nível de imbecilidade que existe hoje, que é fomentado exatamente por uma injeção massiva e maciça e massiva de informação imbecilizante. Não, mas é mais do E isso é que é grave. É mais do que isto. Porque a pós-verdade é as pessoas que procuram. Quando tu abres os canais de televisão que as pessoas têm acesso, e quer queiramos, quer não, independentemente da força que a net tem hoje em dia, o primeiro meio ainda de chegada às pessoas hoje, quer queiramos, quer não, continua a ser a televisão. Não é? Televisão. A televisão. E quando tu abres num país como o nosso, não é propriamente um país, enfim, chamemos o que quisermos, é um país do primeiro mundo, não é? É um país do primeiro mundo. Quando tu abres os canais todos e vês o mesmo nível de informação, o mesmo nível de informação, aquele nível que raia a imbecilidade mais abjeta, quando tu vês isso é que é grave. Isto é que é grave. Como é que se chama o senhor? Desculpa. Jorge Torres. Eu quero falar disso. Não, eu já... Não, desculpa lá, só um apontamento só para precisar. Eu estou a falar da pós-verdade. E a pós-verdade é um conceito que não é um florear. Foi a palavra do ano pelo dicionário Oxford e não sei o quê. E a pós-verdade tem a ver com as pessoas. Nós somos do tempo em que as pessoas liam um jornal que tinha várias opiniões. E elas tiravam a sua própria opinião. E o problema aqui é que as pessoas deixaram de estar interessadas nisso. Vão procurar. Qual era esse jornal? Como? Qual era esse? Havia. Sempre houve. E há. Qual? Em todos. Várias opiniões. Sim, várias E eram opiniões. vários personagens com opiniões diversas. Com opiniões diversas. As pessoas agora não estão não têm essa preocupação de formar a sua opinião. Querem ir ao lixo que lhes dá a opinião que eles já têm. É uma questão de facilidade, as coisas estão. Jorge, eu acho que há aqui Jorge, eu acho que há aqui uma questão que pode ser, de certa forma, perigosa. Quer dizer que existe uma verdade. Esta questão de dizer que existe uma verdade pode levar-nos a ecos. Porque não existe nunca uma só verdade. As coisas, até a física, nós tivemos a semana passada cá um professor de física, na física, eles não conseguem já dizer que aquilo está ou não está, ou pode estar nos dois sítios ao mesmo tempo. Mas só existe uma realidade. Existe só uma realidade, Foi o mas... que ele disse. Sim, existe só uma realidade, mas a verdade, não é? A verdade é que é muito difícil. Tu tens razão, mas não há E, essa... portanto, a questão, deixa-me só acabar. Claro. A questão que eu acho importante é que sobre o mesmo facto, sobre o mesmo acontecimento, cada pessoa pode vê-lo de várias formas. Mas aqui não estamos a falar disso. Dá prioridade em função da sua história pessoal, É verdade, tens razão. do seu enquadramento social. Todos têm uma visão diferente. O seu interesse económico. Também. Claro. Mas aqui não Portanto, estamos a falar disso. esse aspecto da verdade pode ser perigoso. Dizer que existe uma verdade e que essa verdade andamos atrás dela. Assim, Mas não é. Mas isso peixe que é. andamos lá com... Isso é escamotear um bocado a coisa, sabes, Jorge? Que, no fundo, o que estamos aqui a discutir é verdade e mentira. E mentira não há. É mentira.
E não é um facto com várias interpretações, é um facto que não existiu. Esta é a questão. Quando se fala da verdade alternativa, é uma coisa que não aconteceu. O pior é quando se distorce, porque aquilo que não existiu, mais ou menos. Não, porque nós vimos, por exemplo, isto com o Trump tem sido um festival, não é? De coisas que o gajo diz que aconteceram e não aconteceram. Mas a gente Não existiram. Não é questão de esperar muito tempo. Desculpa lá, pessoal. A questão é a seguinte. Primeiro, sabem qual é a indústria? Eu costumo ver a coisa assim e vão desculpar a minha frieza. Isto é assim. Formas de controlar massas e povos e populações sempre houve. Não sejamos hipócritas a esse ponto. Agora a questão é, ainda hoje existe. A questão é, na Coreia do Norte, se os gajos quiserem cortam a net, pima, ninguém vê, não há net para ninguém. Aqui, não se corta a net, mas sabem o que é que se faz? Sabem qual é a indústria que tem tido um boom excepcional nos últimos anos e a indústria que neste momento paga melhores salários? Há gente a ganhar mais que o Presidente da República? Mas quem é que não ganha mais? Quem é que não ganha mais? Quem não ganha mais que o... A questão é, a indústria que neste momento está a dar cartas e dinheiro, e que tem subido brutalmente, é entretenimento. É quê? É entretenimento. Vamos entreter na lógica do circo. Ok, vou ao circo com o pessoal não chateia. Eu, se não estou enganado, os jogos já fazem mais dinheiro que Hollywood. Se não estou enganado. Portanto, a indústria do entretenimento é a forma que as democracias ocidentais têm de controlar a população. Especialmente populações com mente. Mas, Paulo, já os romanos tinham o Paulo Por isso é que eu estou a dizer. É assim, o que nós temos hoje não é novo. Não. Qual é a diferença ainda? Curiosamente, isto parece que é tirada a fotocópia que ainda na semana passada falaram no Reino sobre isso. Qual é a diferença hoje em dia? É assim, doutrinas controladoras, manipuladoras, sempre houve. Então, qual é a diferença hoje em dia? É a rapidez com que as coisas acontecem. Porque eu se tiver más intenções e me associar à questão do revisionismo e dizer, não, aquela porra que existiu, vou para o Facebook, ponho isso, em meio minuto eu gero 1 milhão de reações. Esta é a diferença, porque de resto, tudo igual. Depois outra questão que me parece também pertinente, que é o seguinte, e aí sim é que eu comecei a ficar de pé atrás, porque desde há muitos anos que sigo esta temática, quando tenho tempo, nem sempre tenho, e só comecei a ficar de pé atrás, já há bocado falei dos russos, no ano 2000, acharam-se na obrigação de vir a terreiro desmentir uma série de situações que tinham dado como certas há 70 anos atrás. Mas com os russos houve mais, inclusive os americanos. E aí segue deixou de pé atrás. Espera aí. Então se os gajos... Espera aí. Aqui há uma coisa que não está a bater bem. Porque até aí, ok, e é isto e tal, mas passavam ao mal. Tal qual como o espaço, não tem nada a ver com isso. Mas, dá que pensar, então, espera aí, mas afinal, é capaz, lá está a lógica do não há só santos, nem há só demónios. Portanto, a questão é que é assim, basta lançar a dúvida. E precisamente é a lógica da... Eu posso ser a mentira com o maior sorriso e com o maior requinte. E aquilo que cai... E hoje em dia, associado a uma população que está francamente... sei lá, nem há tempo para isto sequer, mas é muito difícil. Para já apresentar versões, é a tal lógica das pessoas não procuram. Não, de facto, em momento não procuram. Porque basta o Ricardo, que isto na área de saúde então é típico, é uma miséria. Basta você chegar lá com um ponto de vista, até pode ser só, você até pode reforçar, é a minha opinião. Mas basta que fuja um bocado àquilo que está convencido. É logo uma torada do caneco. Todas as áreas. E eu costumo dizer assim, vai procurar, vai estudar, estuda, perde tempo. Em vez de jogar lá para os tiros, lá para a Playstation, estuda, perde tempo. Perde nem teste. Só que o pessoal também não está bem virado. Os americanos costumam dizer como é que é. Os americanos têm um ditado qualquer do género, que é do género. As pessoas não querem saber a verdade, as pessoas querem que os deixem felizes. Ponto. E é verdade. Não há volta a nada. E nós estamos a copiar aquilo na fotocópia. Mas eu digo-lhe uma coisa. Eu estava aqui a ler esta revistinha com todos os... Se tu só dizes uma coisa, eu não paro. Não, é para tu dizeres mais que uma. E só vou dizer esta. A Google fez uma censura que bloqueou aquela revista História. Isto é só para que a gente veja até onde é que as coisas estão a chegar. A Google bloqueou o site, não sei lá como é que se chama. O vídeo que eu... Desculpe interromper, não, só que me lembrei. O vídeo que eu vos referi do Dr. Steven Emerson, que ele explica a explicação dele sobre questões relacionadas com o Holocausto, também já foi tirada da net. Já, só se falar para o seu lugar de interesse, não está. E então a Google bloqueou a revista História. Porquê? Aí é que é o interessante. Está aqui escrito e eu até vou ler o que está aqui. Qual foi a razão que perguntou eles aqui? Porque
o jornal teve um mau gosto, isto é em francês, teve um mau gosto de utilizar nos seus artigos as palavras mortos, desastres e nazis. A revista História, não é? Isso é verdade. Isto foi uma Isso é verdade. pode ser uma fake news, não é? Essa é outra questão. Esse não. Onde é que está a Agora verdade? eu vou lá acreditar em quem? Quer dizer, Acho isso tão questionável. É? Não sei porquê. Não sei, ó Ricardo, já não digo nada, como disse há pouco. Sim, exato. Não ter tirado muita coisa. Olha, eu posso dar um testemunho. Nós, no próximo mês, não, em junho, ou é no próximo, não, no próximo mês, em maio, temos um ciclo dedicado ao racismo. E há um filme sobre o partido da Marine Le Pen, feito em França, muito interessante, é o Chez Nous. Pá, eu procurei esse DVD em todo lado, não existe. Nem na Amazon francesa. Não existe. É um filme de há 2 anos e tal. Portanto, tivemos de recorrer aos nossos amigos piratas, não é? Que resolvem sempre estas A questões. Isabel, desde que sacou Eu o também filme. saquei, também tenho. Exatamente. E o Henrique também Estás a já. dizer uma pós-verdade. Epá, aquilo é um filme, por acaso, muito interessante, porque disseca a maneira como a Front National se lavou e criou uma imagem diferente de partido modernaço e tal. Desapareceu Tentou descolar da imagem do paizinho do pai Le Pen. E o pai Le Pen descolou dos nazis. dos nazis. E aquilo mostra como isso é, não é? Mostra como isto é feito. Não, mas a gente anda aqui Desculpa lá. a derivar um bocadinho do tema do revisionismo histórico, que é isso que é o mais importante, e foi por isso que o Paulo aqui veio. O revisionismo histórico, ele, quanto a mim, isto é a minha opinião, Paulo não, mesmo, é que o revisionismo histórico ele tem uma atuação muito, eu diria recente, quando digo recente vou falar em poucas décadas, muito poucas décadas. E então o que é que acontece? Até então tudo era aceito como verdade. Era aquele dogma, aquela verdade. Nossa Senhora de Fátima apareceu aos 3 pastorinhos. É verdade. Mas isso é verdade, eu estava lá e vi. Reinaldo, eu estou a estranhar uma coisa, tu vais me deixar interromper. Eu estou a estranhar, tu ouvires isto tudo e ainda não teres dito Que? o revisionismo histórico que os judeus fizeram Claro, também fizeram. sobre os palestinianos. Exatamente. E aí, quando está a passar A questão de alguns historiadores, há mais, eu estou a dois exemplos, é que são 2 deles que eu exemplifiquei aqui, que são historiadores israelitas. E eu, quando verifiquei a obra que eles tinham feito, os livros que tinham escrito, eu pensei assim, isto é certeza que não está vivo. Ou pior, ou seja, não está vivo. Porque, de facto, até mesmo dentro do conceito israelita e do conceito judaico, têm pessoas, o David Cole é outro, que dizem, ok, isso são tipos judeus assumidos, e família judia, etc. E são tipos que eles próprios dizem, peraí, que isto não foi bem assim. Não, mas isto não é sobre essa história. É Assim é outra. Assim a maneira como eles alteraram a história para que os palestinianos desapareçam da mapa. Que é para legitimar a ação deles. Exatamente. Sim, Claro, sim. Portanto, isto... A gente tem aqui, por exemplo, na nossa história, a famosa Batalha de Auschwitz. Atravessa a fronteira e perguntam aos vencidos, no caso, nem se lembram que existiu. Eu não sei dessa história, não sei muito bem disso. Não é? Não, mas, Quer dizer, sim, mas nós manipulámos vergonhosamente. Mas é o Estado Novo. é claro, e hoje em dia, olha, eu estava. É o Estado Novo e é a cartilha nazi. Eu posso dar um. É a cartilha nazi porque eles foram aprender, foram fazer oficinas com a Gestapo, com a Alemanha, não sei o quê. Eles aprenderam com os mestres. Eu posso dar o exemplo dos nossos descobrimentos. Respondem a uma carta. Esses não foram aprender, esses contrataram já. Foi a descoberta do Brasil. Foi a descoberta do Brasil, em 1500, pelo Sr. Pedro Alves Cabral. Foi a história que me contaram. É evidente que se houver, já está a haver, felizmente já está a aparecer revisionistas históricos a contar a história a desmistificar essa verdade.
como coisa de tal verdade que não existe. Sim, eu já percebi que sim, que há muito pessoal que diz isto. Mas a questão que se põe nesse assunto é que ninguém demonstra mínimo documento do porquê que eles estão a pôr isso em dúvida. E eu fico assim, será que foi, será que não foi? A questão que se está a passar com a nossa história tem outros interesses por trás. Não digo o contrário, tem outros interesses. O que eu lamento é ouvir portugueses, como já ouvi na televisão, a dizer que têm vergonha da nossa história. Que tem? Vergonha da nossa história. Pá, é preciso chegar até Isso aí também está errado, claro. é pá, está errado. E eu A gente deve ter vergonha daquilo que devemos ter vergonha, independentemente se é a nossa história ou não, ou se é a história do país ou se é a história individual dos outros. Eu, se calhar, ao longo da minha vida, fiz coisas que no futuro, Podes ter vergonha já. posso já meter, Não tenhas problema. posso assim, pá, se calhar não foi o meu não é melhor uma momento. coisa de que eu me orgulho particularmente ter feito. Não tem vergonha da sua vida. É diferente. Agora, e isso relativamente aos povos, também pode ser pensado, porque é assim, olhamos, por exemplo, para a coisa que é mais evidente hoje em dia, que fala-se muito recentemente, a questão da escravatura. É evidente, nós não podemos só olhar para o fenómeno da escravatura no século XXI ou no século XX, com os olhos como ela existia no século XVI ou XVII ou XVI. Mas hoje, nós temos que olhar para aquele fenómeno, para aquilo que aconteceu, e dizemos assim, pá, aquilo de facto era uma barbaridade. Quer dizer, não podemos escamotear a história e dizer assim, não, aquilo aconteceu, pá, aconteceu. Não, foi uma barbaridade. Ok, aconteceu num momento que de facto pegámos em milhões de gajos num sítio, levá-los para outra correntade, chegarem lá, pô-los a trabalhar com grilhetas, não sei o que, epá, ok, era uma coisa normal. Mas não é algo que os povos se devam orgulhar, não é? A Igreja Católica não se pode nunca orgulhar da Inquisição, não, e outras coisas, como o Islão nunca se vai poder orgulhar no futuro, provavelmente, daquilo que aconteceu no século XX com a geada. Portanto, é bom que os povos, que as nações tenham essa capacidade de análise do seu passado e, naquilo que seja capaz de ser vergonhado, de facto. Epá, foi um ato condenável. Aos olhos de hoje, foi algo condenável. Epá, mas uma coisa é isso. Outra coisa é tu deixares passar este discurso de que Portugal esteve ali a espalhar a fé e que era a cultura, diálogo cultural. Epá, não, é evidente que é preciso também ter algum espírito crítico. Não é uma questão de envergonhar, porque realmente não podemos não podemos ajuizar com o que nós hoje pensamos sobre o assunto em relação a essas épocas. Mas também não podemos. Eu, por exemplo, assisti uma vez num congresso de leitores portugueses em Macau, e que estavam os leitores de toda a Ásia, não é? E o senhor foi falar, era um historiador, e veio com esta história. Pá, a audiência deitou pura, saltou das cadeiras. Pá, desculpe lá, mas porque realmente isto é o máximo, não é? Porque, objetivamente, quando nós chegamos ali, nós somos uma cultura atrasada. E o Japão, a China, no século XVI, estavam muito mais adiantados, não é? E não aceitam que a gente tenha a posição de que isto descobriu. A gente descobriu o caminho para lá chegar através do mar, ok? Mas, portanto, essa posição, e que chegámos lá com o intuito de trocar pontos de vista culturais. Epá, não é uma história, não é uma versão que consiga bater sobrepor-se à deles. Pá. E é uma falta de juízo, de critério, de racionalidade. Nós mantermos essa coisa que foi, lá está, criada pelo Estado Novo. Não é? E vocês reparem que passaram-se décadas, desde o Estado Novo, até nós começarmos a ter outras versões, outras narrativas sobre aqueles temas. Isso é anterior ao Estado Novo. O quê? Talvez, sim.
Até em relação à própria escravatura. Nós continuamos com aquela coisa que fomos dos primeiros a abolir a escravatura, mas só no plano legal. Mas também fomos dos primeiros a Só no plano legal. E no papel. E no papel, O porque papel já é importante. já é importante, mas a verdade é que escondendo a prática da escravatura durante mais décadas e décadas. E foi uma das razões que levou a Inglaterra a justificar internacionalmente o mapa cor-de-rosa. Aliás, o ultimato inglês foi precisamente por sermos uma nação de negreiros. Já tínhamos abolido a escravatura há Em décadas. Lagos existe um recinto que é o mercado dos escravos. Exatamente. Portanto, E está lá Foi, escrito. não é? foi. Chama-se o Exatamente. mercado dos Agora, isto é para fazer aqui o juízo. É um disparate a gente pensar assim. Nós desenvencilhámos o melhor que podíamos. Aliás, aqui vivia-se pessimamente, como vocês sabem. Não é que se viva muito bem agora. Estás-nos a chamar velhos porquê? Não. Somos uma nação velha, não é? Uma nação antiga. Mas não podemos ajuizar, mais uma vez eu friso isto, não podemos ajuizar com o que pensamos hoje, aqueles tempos, não é? De maneira nenhuma. Aquilo estava dentro da lógica dos tempos, não é? Mas também não podemos abraçar aquelas causas como se fossem justificáveis aos olhos de hoje. Não. Não são. E pronto. E depois também nós assistimos, até há muito pouco tempo, até ainda hoje, à tal da política real, não é? Em que se fazem atrocidades para ter vantagens económicas, não é? E França. Isso é um hoje. Iraque. Estás a falar de... Olha, vamos treinar o exército iraniano. A sério? Iraquiano ou iraniano? Iraniano. Posso dizer uma coisa? Precisa. Posso dizer? Claro. Eu sou uma otimista crónica e, nesse sentido, considero que hoje em dia, na nossa sociedade ocidental, felizmente, todos nós temos acesso a imensas fontes de informação e de pesquisa e podemos viajar, podemos informar-nos e estar atentos. E, portanto, compete a cada um de nós, com essa liberdade toda e essa facilidade e essa possibilidade que não tivemos, por exemplo, há 50 anos no nosso país, ou que não tínhamos em certos países da Europa Ocidental ou dos Estados Unidos, nós já não vou por aí, não é? Compete-nos a nós, hoje em dia, continuar sempre alertas e separar o trigo do joio, mesmo que essa separação do trigo do joio seja subjetiva, porque, obviamente, cada um tem a nossa visão a partir do nosso umbigo sobre esta mesa ou sobre as pessoas que estão à nossa volta, sempre. Isso é inegável. Portanto, há uma responsabilidade em cada um de nós que é sempre separar o trigo do joio e não ir na conversa do A, do B, do C, do D e do boi. Só porque é A, B ou C. Essa questão também tem a ver com a capacidade de análise de cada um. Exato. Com o treino e com Mais o ou treino. menos, hoje temos a possibilidade de ir treinando a Agora, capacidade de análise. eu tenho a certeza que a maior parte das pessoas comem aquilo que lhes Quer chega dizer, há uma parte, à mesa. há uma parte das Nem pessoas que analisar. gosta de comer E é por isso é cedo os que animais. tal história dos populismos. Os populismos vêm-se por essa razão. Mas nós estamos aqui todos, com certeza, nós estamos aqui todos, com certeza, bem para casa. Não, exatamente. Nós estamos aqui para cultivar. Deixa eu responder. Teresa, desculpa. Hoje em dia, eu costumo dizer isto, eu costumo fazer esta comparação. Há 60 anos, nós não tínhamos acesso à informação. Era desculpar e tal, o gajo lá, não, tudo bem. Agora, mas hoje, como está a dizer, temos acesso a muita coisa, mas continuamos na mesma. Não. Deixa-me terminar, calma, deixa-me terminar. Continuamos. Não estava na mesma. Não, estamos na mesma. Eu, por exemplo, estou muito mais magro. magro. As pessoas não procuram. Mas hoje temos possibilidade de. Há pessoas que não procuram, outras que, graças a Deus, Mas a questão é que é assim. outras procuram menos. Como Mas estão a povo, dormir numa é assim. altura, depois acordam Teresa, outra. nós somos 10 milhões. Não somos As 10 milhões coisas que são andamos. dinâmicas, não são Ok? estáticas. Pronto. Nós somos 10 milhões e estamos assim. E entre esses 10 milhões há muita gente que investiga, que procura e que sabe, não sei o quê. E depois isso leva-nos a outro problema, que é, hoje em dia, a informação é lá com pau. Exato. Temos dois problemas. Primeiro, separar o trigo do joio, porque por vezes a mesma fonte dá versões diferentes e, lá está, hoje em dia, dá uns anos para cá, criou-se o termo validar a informação. Não é só vou procurar, vou estudar e vou ler. Não, calma. Porque se ninguém validar aquilo,
Mas isso é só um pormenor, porque quem valida também pode estar. Sim, mas está-se a avançar nisso. Existem as instituições supostamente acreditadas para É verdade. Está-se a avançar nisso. Pronto, eu dou-vos o caso da FDA. A FDA, Mas é assim. só, a FDA é a organização dos Estados Unidos que tem um orçamento próprio de 9 bilhões de dólares ano e que regula o mercado farmacêutico e o mercado dos alimentos. 9 milhões? 9 bilhões. 9 milhões. É que 9 milhões era quase o nosso orçamento. Não, Exatamente, a Legendário. Digamos que é o Infarmed dos Estados Unidos. O nosso Infarmed tem orçamento do Estado. E eles não, é orçamento próprio. E a FDA não é europeu. E a FDA é tida como uma instituição. Ok, se a FDA diz que não pode tomar, já toma. Não há cá dúvidas. Até que há 2 ou 3 anos já se andava a desconfiar e tal, não é? Rebentou o escândalo. Andavam indivíduos a subornar gajos da FDA para aprovar medicamentos. Pois claro. E isto é que causa o problema de credibilidade. Eu tenho que saber se eu posso tomar o bem ou não com segurança, não vai dar uma Mas isso não tem mal nenhum, desculpa lá, Paulo. O que tem mal, isso não tem mal nenhum. O quê? Porque, não, isso não tem mal nenhum, que se nós compararmos isso com as centenas, para não dizer milhares, de medicamentos que são testados anualmente em tudo o que é país do terceiro mundo, na Índia, nos Paquistãs, quer dizer, isso é que é importante. Isso é que é importante, porque nisso ninguém fala. Você vê notícias na televisão sobre isso? Não vê. Não vejo, mas sei que acontece. É evidente, mas quer dizer, o problema é esse. E também, já agora, só uma chamadazinha. Quando estava assim há bocado, pelo menos ficou aquela no ar, aquela noção de que hoje é tudo. Não é nada igual. Há 50 anos atrás, nós não estávamos aqui a fazer isto. Começa logo por aí. Há 50 anos atrás, nós não estávamos aqui, todos, aqui nesta conspiração, não é? Nestes conjurados, a fazer isto. Não era possível. E daqui a uns anos, se aquele macaco ficar no Brasil, a coisa vai ficar mais ou menos assim um bocado para o cinzento, para o fosco. Porque quer queiramos, quer não, quer não, isto não está aí no bom caminho. Não, mas ele não fica. Isto não está aí no bom caminho. Mas pronto, mas Olha, só para sejamos otimistas. agitar, vocês sabem que o programa mais visto atualmente é aquele quem quer casar com o produtor. Exatamente. Isso de facto diz bem, tem isso. É um problema da democracia. De tal forma. É um problema da democracia. Aqueles dados não existem. São uma coisa muito complicada. Nós, Gandaia, aqui há 2 anos atrás, fizemos ali uma bancazinha sobre a Universidade Popular. Tínhamos dado um folhetozinho. Exato. E as pessoas, sem ver, recusavam. Portanto, isto é de facto. As pessoas também estão tão cansadas de tanta merda, desculpem lá a entrar, que às tantas já não querem nada. Mas temos que Querem ser ser positivos e poéticos. Esta grande audiência do namorado com o agricultor tem a ver com a marca agrícola que este país sempre teve há 40, 50 anos atrás. Então aquilo veio ao de cima, está a vir ao de cima. Mas não é só isso. A sociedade está a vir ao de cima. Assim, tem um programa ou dois que é falar sobre aqueles gajos que Reinaldo, para terminar. Sei lá, o Cláudio Ramos, não sei o que dizer. E aqui tem uma audiência brutal. Aquilo é só falar do estilo. Nem fales do Cláudio Ramos. Eu não vejo. Antes de terminar, eu queria. Eu não sei se tu queres dizer alguma coisa. Eu queria chamar-vos a atenção para, primeiro, na próxima terça-feira, vamos ter aqui um programa fantástico. Vamos ter o Sr. Jairo Mozart, que vai falar e demonstrar o que é a literatura de cordel no Brasil hoje em dia. E aquilo é um monumento, é uma espécie de
cápsula da história. Lembra da cápsula do tempo? Que é uma expressão artística ancestral, já existiu na Europa, não é? Das histórias de Cordel. E ele canta, e vale a pena, é essencial estar presente. Canta e tudo. Sim, já é no Mozart. E toca. E toca. E reclama e tal. É aqui. Vale a pena ver, porque são aquelas oportunidades. Lá está, como nós dizemos, é uma das coisas que o mar nos trouxe, não é? E realmente. Desculpa? Não, veio aos trabalhadores da loja. Não, cá estou. Já era mesa para vocês. Essa vez tinha ali um tripé sério no carro. Um tripé de 1000 euros. Grande programa, dois. Aquele que faz trabalho sozinho. Há 15 dias vamos ter um LAL. E vamos ter, no LAL, vamos ter um trabalho extremamente interessante, muito bem feito, sobre as mulheres na clandestinidade. O livro é uma tese de mestrado, mas está muito bem feito e lança luz sobre uma época que nós estamos aqui a falar, na época do Estado Novo, da organização do PC na resistência. Portanto, de quem e como se organizavam as casas clandestinas e também como num período extremamente difícil, dentro do próprio PC, a afirmação da mulher foi também uma luta. Portanto, isto era uma luta dentro da luta, não é? Assumida pelo PC. Portanto, é uma oportunidade extremamente interessante, até porque se percebe a história cotidiana da resistência na clandestinidade e dá notícia de como foi difícil e de como é difícil resistir em momentos de grande dificuldade. E isto tem a ver com os tempos de hoje. Porque nós, perante aquilo, nós somos uns afortunados. Nós somos uns afortunados. Porque temos acesso ao bem bom da vida. E naquela altura tinha que se resistir a isto que nós estamos aqui a falar. Ele, por acaso, no nosso fascismo não havia o traço do antijudaísmo, não é? Não estava presente. Mas como se resistiu àquele período, não é? Que atravessou o período da Segunda Guerra Mundial, com completa exiguidade de recursos, não é? Sim. Aliás, uma das coisas que no livro fala é como a senhora que tinha como responsabilidade a segurança da casa, como ela era um país agrícola, né? E era um país agrícola. Então qual era o seu primeiro objetivo? Encontrar caixas de sabão. Porque era com as caixas de sabão que aquelas senhoras fabricavam a mobília da casa. Porque não havia dinheiro. Não havia nada. Aliás, não havia nada para elas, que estavam na clandestinidade, nem havia nada para as pessoas, porque estavam na penúria da guerra, não é? Como é que se conseguiu sobreviver dentro daquelas condições? E com a PIDE, PVDE e depois PIDE, sempre em cima deles, não é? Vale muito a pena, aquilo é baseado em consulta de arquivos, em entrevistas com senhoras que estiveram nessas... e havia as imprensas e não sei o quê. Vale mesmo a pena, 2 a 15 dias. Ela também teve o cuidado de analisar trabalhos feitos no Brasil, na Argentina, no Chile, que também documentam... É o LAL. Documentam situações semelhantes, muito interessante. E uma das pessoas que é muito citada é o Pacheco Pereira. Portanto, isto não é é um dos grandes historiadores. É um dos grandes historiadores do PC e do Alapião. Bom, meus amigos, 2 a 15 dias vale muito a pena. E 2 é uma semana. Tudo bem. Eu agora queria agradecer ao Paulo Andrade que ele se deu ao trabalho de vir hoje até aqui para falar connosco. Foi uma sessão muito interessante. Todos nós gostávamos, acredito que sim. E vamos marcar já a emergência.
Concluído. Muito obrigado. Concluído. Concluído.